trazer aqui um vídeo que eu tô pra trazer há muito tempo aqui no canal. Quem viu os meus vlogs de campeonato sabe que eu fiz mesa paralela e falei que ia fazer um vídeo falando sobre isso. Eu já gravei esse vídeo um pouco depois do campeonato, mas ficou super confuso porque é muito difícil explicar o que eu vou explicar agora pra vocês. Então eu resolvi roteirizar, separar em tópicos, ver quanto tempo isso ia dar de vídeo pra trazer bonitinho, certinho pra vocês. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, sendo que nessa primeira parte eu vou falar o que é a mesa paralela e passar uma ideia geral de tudo isso pra vocês. Vou falar da CIPA e falar sobre pontuação, sobre a pontuação que os juízes dão e tal. No segundo vídeo, que vai entrar depois de amanhã aqui no canal pra vocês, eu vou falar sobre a categoria Free Dance, que eu vi várias coisinhas pra estar falando pra vocês sobre isso, sobre justo ou injusto e sobre as notas. Então vamos lá pra primeira parte desse vídeo contando a minha experiência na mesa paralela. Mesa paralela, pra quem não sabe, é um primeiro estágio que um juiz de campeonato de patinação ou árbitro de campeonato de patinação passa quando ele tem intenção de julgar um campeonato. Então primeiro ele faz a mesa paralela, que é ficar ali junto com os outros juízes, acompanhando como que eles estão fazendo pra julgar as categorias e aprendendo ali como fazer isso, pra depois disso você fazer um curso, nesse curso acaba fazendo uma prova que acaba te nivelando pra ver quais tipos de campeonato você pode julgar. Então eu fiz mesa paralela nos 2 últimos dias de campeonato e julguei categorias como livre, free dance, dupla, grupo, duo, algumas categorias assim. Eu acho que eu só não julguei figuras e solo dance, que de resto acho que eu vi um pouquinho de tudo. Eu não sou especialista nisso, eu ainda quero me aprofundar no assunto e daí eu faço um vídeo específico sobre isso pra vocês. Mas esse vídeo é mais pra dar o que eu aprendi nessa experiência, porque eu aprendi muito como atleta fazendo mesa paralela. E eu achei que era muito interessante trazer pra vocês. De novo, nada do que eu tô dizendo é a regra, é a lei, mas eu vou dar a impressão que eu tive, das coisas que eu ouvi, das coisas que eu aprendi, ok? Então só reforçando pra ficar bem claro, gente, minha opinião. Quem me acompanha sabe, eu patino desde muito pequena, eu participo de competições também desde muito pequena. No meu primeiro campeonato eu tinha 4 anos e eu nem sei direito o que é a minha vida sem patinação ou sem competir. Então sim, já xinguei muito juiz na minha vida, já falei muito mal, já achei que teve muita injustiça, já achei que teve injustiça comigo, com os outros, já... né? Acho que qualquer um aí que participe de campeonato já passou por uma situação parecida. E apesar das vezes que eu reclamei, eu também sempre tive uma consciência sobre a patinação artística. De novo, minha opinião. Patinação artística muitas vezes acaba sendo um esporte um pouco subjetivo. E isso complica na hora de julgar. Eu sempre brinco, sabe? Ai, quem dera eu fosse do vôlei, porque daí marcou, marcou, não marcou, não marcou. Se bem que até no vôlei, às vezes, né, o juiz deixa alguma coisa passar e... Então eu acho que nenhum esporte tá livre de uma injustiçazinha de vez em quando. Mas na patinação, isso acaba se tornando um pouquinho mais complicado, pelo menos no que eu vi acontecer, e vocês vão entender no decorrer desse vídeo do próximo. Porque eventualmente, uma hora ou outra, vai acabar caindo no que agrada mais aos olhos. E o que agrada mais aos olhos? Aí já o que agrada mais aos meus olhos pode ser o que não agrada mais aos seus olhos, então é um problema. Outra coisa que acontece muito também é que às vezes o primeiro lugar de uma categoria não é unânime. Às vezes um dos juízes dá primeiro lugar pra uma pessoa e outro juiz dá o primeiro lugar pra uma outra pessoa, mas eles precisam chegar no consenso. Enfim, acho meio difícil um campeonato ser livre de uma injustiçazinha ou outra, mas não achem que os juízes são carrascos, eles não são carrascos. É muito complicado jogar um campeonato. Gente, sério, é muito complicado, vocês não fazem ideia. Tinha hora que eu tinha vontade de chorar. E eu sofri em algumas categorias e eu vi que os juízes também estavam sofrendo. Por isso que eu falo, eles não são carrascos, eles não são insensíveis. Eles também às vezes sofrem quando veem que a coisa tá difícil de decidir. A CIPA, pra quem não sabe, é um documento que é disponibilizado no site da CBHP, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês direto um link pra vocês poderem conferir lá, onde se encontram todas as regras das competições. E é baseado nesse documento que os juízes julgam o campeonato. A primeira questão que eu tenho a dizer da CIPA é que a CIPA, ela é atualizada anualmente, o que significa que eventualmente a mesma categoria que você competiu no ano passado vai ter algumas mudanças de regra no ano seguinte. Então a primeira dica que eu vou passar pra vocês é procurem ler a CIPA. Eu sei, é complicado, pra quem não sabe, ela só é disponibilizada em inglês e espanhol, então pode ser uma leitura um pouco complicada para os brasileiros. Pelo menos a sua categoria, procure ler, porque é importante você saber no que você tá entrando, no que você tá competindo. Geralmente os técnicos ficam responsáveis por isso, e são eles também os responsáveis por montar a categoria do atleta, ou então guiar o atleta para que ele monte a própria coreografia, ou então que contrate algum coreógrafo. Mas gente, vocês já pararam pra pensar
quantos atletas um técnico tem numa academia, quantas categorias ele tem que estar 100% ciente de todas as regras e de todas as mudanças anuais, é complicado pra eles. Então, procurem se informar pelo menos da sua categoria pra ajudar nisso, porque na experiência que eu tive no Campeonato Catarinense primeira fase desse ano, muitas pessoas perderam ponto porque estavam fazendo movimentos errados. E muitas vezes eram os movimentos que eram válidos no ano anterior. Então, por exemplo, você vai competir esse ano com a mesma coreografia que você competiu no ano anterior e na mesma categoria. Quando a sua coreografia foi montada, o footwork era pra ser feito numa reta. Mas no começo do ano a CIPA atualizou as coisas e mudou o footwork pra diagonal. Se você for competir e for com footwork na reta, vai ser como se você não tivesse feito footwork. E você vai perder pontos como se não tivesse feito um elemento obrigatório. Então vão atrás, sejam interessados e ajudem seus técnicos dando uma olhadinha na CIPA para que você não perca ponto por bobeira. Pontuação. Os juízes, eles recebem uma súmula com o nome de todos os atletas que vão estar naquela categoria, com os quadradinhos para estar preenchendo os respectivos obrigatórios. E nessa súmula eles têm espaço para colocar nota A e nota B. Se não me engano, nota A é técnico e nota B é artístico. E existem algumas reduções de pontos que você pode ter meio padronizados na coreografia. A primeira coisa que a maioria das pessoas já tem uma certa noção é, por exemplo, toque de mão e queda. Eles têm reduções de valores diferentes. Toque de mão é uma certa pontuação e queda é outra certa pontuação. Eu não vou dizer qual é a pontuação porque eu não lembro direito, então não vou passar informação errada pra vocês. Mas pra frente, sabendo disso, eu faço um vídeo falando sobre isso. Outras coisas que também tiram ponto e pra mim não era tão óbvio, uma é o que eu citei anteriormente já nesse vídeo, falando pra vocês que se você fizer um obrigatório errado, se você fizer obrigatório a mais ou a menos, tudo isso tira ponto. Então olha só o problema que acontece às vezes. Na sua categoria tinha um determinado currupio que você tinha que fazer. Aí você tentou entrar no currupio, deu uma giradinha só no eixo, mas não deu certo, foi tentar fazer de novo. Eu vi muitas vezes acontecer que os juízes contavam com uma tentativa de currupio, aquele currupio errado que você fez, vale como uma tentativa, e se você fizer de novo o currupio, e na sua categoria era pra fazer só um currupio, eles tiram ponto porque você fez um currupio a mais. Então tomem cuidado, porque às vezes no nervosismo a gente erra uma coisa, quer tentar de novo e isso vai acabar prejudicando. Pra exemplificar, teve uma categoria onde tinham duas meninas, as duas foram bem, mas uma estava obviamente melhor. Porém, teve dois obrigatórios dela que foram errados justamente por causa da regra. Estava adequado com as regras do ano anterior. Eu não lembro exatamente quais foram os dois movimentos que ela fez, mas vamos supor, um deles era o footwork, que era pra ser na reta e foi na diagonal. Ela acabou perdendo dois obrigatórios, ficou como se tivesse faltando dois obrigatórios, isso reduziu a pontuação dela e ela acabou caindo para segundo lugar. Então a gente que tá assistindo, olha as duas competindo e vê que uma foi obviamente melhor e a outra ganha, e aí a gente sai xingando. Mas gente, tudo tem uma explicação. Então essa foi a primeira parte do vídeo, eu volto com os outros 3 tópicos depois de amanhã com o vídeo aqui no canal. Lembrando e enfatizando que foram os ensinamentos que eu tirei de uma experiência que eu passei. Não tô falando nada oficial, mas eventualmente eu quero estar ajudando aí o pessoal e tentando amenizar aquela raivinha que a gente fica das situações que acontecem em campeonato. Porque às vezes a gente fica bravo, mas às vezes tem explicação. Lógica. Então, se gostaram já da primeira parte, já deixa o like aí pra mim. E se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve pra estar recebendo em primeira mão quando sair a segunda parte desse vídeo. Um beijo e até a segunda parte. Não existe esporte perfeito. Quer pegar o puff? A CIPA, pra quem não sabe... Até eu esqueci o que é. Bate palma que vai ficar confuso. Tá, mas eu começo da onde agora? E se não for inscrito aqui no canal, se inscreve.